Olá, pessoal, boa noite. Que bom que vocês nos esperaram aí para a nossa última aula, último horário. Estamos aqui, né, Marcelo, animados com a aula. E hoje nós vamos discutir um assunto que nós iniciamos na aula passada, que é sobre a ética e cidadania na sociedade da era da informação. E nós preparamos uma aula que com certeza será bastante proveitosa e muito interessante para todos vocês. Isso aí. Espero que você preste bem atenção em todos os conceitos que serão explicados aqui nessa nossa última aula, né? Falamos assim, né? Mas com certeza é uma porta para próximas realizações que vocês vão alcançar, né? Vamos ficar com saudades, mas com certeza foi um momento muito legal. Vamos lá. Isso. Então, coloca pra gente, Marcelo, qual é o primeiro objetivo da nossa aula. Bom, primeiramente, nós vamos discutir um pouco acerca da ética e política na sociedade da era da informação. Visando alcançar esse primeiro objetivo, nós fizemos, aliás, foi o professor Marcelo que fez uma entrevista com um filósofo, e esse filósofo irá, daqui a pouco, a gente vai passar o VT para vocês, ele vai discutir um pouco sobre o que seja ética, moral, a diferença entre esses dois conceitos e depois dar a opinião e discutir um pouco a respeito da pirataria, assunto que nós colocamos no nosso fórum e que muitas pessoas participaram. Bom, esse é o primeiro objetivo. Quais são os outros dois, Marcelo? O outro objetivo, professora, vamos ler. Discutir acerca da responsabilidade social frente ao conhecimento adquirido. Esse primeiro objetivo nos leva a pensar na seguinte coisa: você é responsável pelo que você sabe. O seu conhecimento como profissional da informática, da tecnologia da informação, lhe dá a responsabilidade de divulgar tal conhecimento, de usá-lo para o bem da sociedade. Então vamos ter esse objetivo em questão também. Você, como rapaz e moça da informação, usar tudo isso para o bem, ok? O outro objetivo é discutir o acesso à internet e as ações que têm sido desenvolvidas a fim de reduzir a exclusão social. A exclusão digital, desculpe. A exclusão digital é uma realidade. E o acesso à internet é uma das maneiras que faz com que essa exclusão digital seja reduzida. Então nós vamos conversar sobre esse aspecto também. A exclusão digital ocorre por vários motivos. Você com certeza é um incluído. Está aqui nos olhando, é um incluído. Saiba como você também pode atuar para ajudar a acabar ou diminuir consideravelmente a exclusão social. Então vamos prosseguir, professora, com o nosso VT. O assunto que a gente tem, até ligado com a aula passada, é justamente discutindo sobre ética, sobre moral. E eu novamente enfrentei lá um desafio de ser um repórter. Entrevistador, né? Encarei lá o professor George, um figuraça, muito simpático. E você vai ver aí ele dando a sua opinião, a opinião dele como filósofo, como doutor na área, sobre moral, sobre ética, sobre questões éticas. Você, profissional da informática, se alguém perguntar para você, posso piratear ou não posso? Que conselho você daria? Pense na sua responsabilidade agora. Então vamos ver esse VT e bom proveito. Olá pessoal, estamos aqui para discutir o assunto sobre a ética na sociedade atual. Trouxemos aqui para conversar conosco o ilustre professor e doutor Jorge França, é filósofo, é doutor em educação pela PUC de São Paulo e autor do livro O Design Instrucional e da Educação à Distância. Tudo bem, professor? Tudo bem, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo esse tema tão abrangente e polêmico que é a ética e a moral, né? A gente hoje vive um momento em que a gente passa por uma série de transformação de valores e nada mais interessante do que discutir esses valores e discutir também qual o significado dessas transformações, né? Por isso que é um momento, eu acho muito pertinente, essa discussão da ética e da moral, principalmente no momento em que as tecnologias, né, a educação, enfim, passam por uma grande transformação, inclusive de postura moral, né, Marcelo? Verdade mesmo. Estamos querendo saber principalmente a diferença entre ética e moral.
As pessoas sempre falam, esse cara não foi ético. Outras vezes podem falar, pô, botou moral. A gente usa essas palavras aí. Mas existe diferença entre elas? E qual é essa diferença, professor? Olha, Marcelo, digamos que hoje se faz muito pouca diferença entre aquilo que é ética e aquilo que é moral, né? Mas se nós formos, né, viajar um pouquinho no tempo e entender um pouco mais o significado dessas palavras, a gente pode entender que elas representam aí, filosoficamente, sentidos um pouquinho diferentes, né? O que a gente precisa perceber é que essas palavras não pertencem, né, à língua portuguesa enquanto origem, né? Hoje elas são aportuguesadas, falamos de ética, falamos de moral, né? Mas elas vêm de radicais anteriores à própria língua portuguesa, elas vêm do grego, né? E os gregos são aqueles que vão começar a discutir ética e moral, basicamente a partir dos ensinamentos de Sócrates, né? Sócrates é o filósofo que vai trazer, né, essa discussão para o campo da filosofia. Agora existe sim uma diferença, vamos falar um pouquinho mais focado, né, entre essas duas palavras, de ética e moral. Existe uma diferença que a moral e a ética, e agora especificando um pouquinho mais o que são costumes. Então veja bem, a moral está muito vinculada aos costumes, né? Aquilo que as pessoas vivem em sociedade, as suas ações, nossas ações morais, não é isso? Então vejam bem, muitas ações morais, muitas das coisas que você faz no dia a dia, são coisas que já existiam muito antes de você nascer, né? Verdade. Não é isso? Então, a moral tem um caráter de ação muito mais expressivo, digamos assim, no seu sentido filosófico, do que a ética. Agora, vejam bem, a ética, enquanto área do conhecimento filosófico, ela tem um papel fundamental aí, que é de refletir um pouco sobre essas ações morais de determinados grupos, não é isso? Em determinados tempos, em determinadas épocas, em determinadas culturas. Existe um exemplo interessante, eu posso dar um exemplo aqui para facilitar um pouquinho mais a compreensão desse processo. Digamos que a moral, ela é transitória, ela muda. Então a gente pode até perceber que alguns dos valores que nós tínhamos 20, 30, né, 40 anos atrás, hoje se transformaram, né? Muitas coisas que nós acreditávamos há 20 anos atrás, hoje já nós não acreditamos mais. Quer dizer que existe uma transformação de valores? Existe uma transformação de valores, e a ética, né, enquanto aí, área do conhecimento da filosofia, vai fazer uma reflexão sobre essas transformações de valores, e ela vai ter um caráter muito mais universal. A ética, né, ela vai então medir, avaliar, refletir essas ações que são transitórias, não é isso? E por isso que é importante a gente perceber e se perguntar, né, quais são as transformações de valores, então, que nós vivemos nesse período em que a tecnologia comanda, né? Isso. A nossa forma de ser. Isso. A tecnologia da informação hoje nos circunda e nós temos que conviver com ela. Fazemos parte desse novo paradigma, né? O paradigma da sociedade da informação. Então quer dizer que como é que a gente pode ver isso? A tecnologia da informação, como é que ela influencia a nossa tomada de valores hoje? Olha, Marcelo, a gente tem um exemplo muito interessante que é o seguinte. Há um tempo atrás, né, quando nós tivemos aí a Revolução Industrial, nós tivemos uma revolução que modificou muito a forma de viver das pessoas, né? Por conta das indústrias, não é isso? A migração do campo para as cidades. E hoje nós vivemos uma outra revolução, que é a revolução da informação, né? Que eu acredito que também do conhecimento, né? Existe uma forma de ver o conhecimento hoje diferenciada de algum tempo atrás, né? Mas veja bem, a tecnologia da informação está influenciando diretamente a nossa ação, a nossa forma de ser, dentro de vários aspectos. Hoje, para a gente, é muito mais fácil, né? Conhecer o mundo que está aí, né? É muito mais fácil você conhecer outros países dentro de casa, dentro da sua própria casa, né? Que há 20, 30, 40 anos atrás. Mas, no entanto, a informação e a tecnologia também trouxe para a gente uma questão muito polêmica, né? Que está aliado a ela, que é a noção de consumo, né? A tecnologia e a informação também trouxe para a gente aí, contemporâneos, uma noção de consumo muitas vezes exacerbada, não é isso? Muitas vezes sem limite. Eu lembro de um sociólogo, que é o Richard Sennett, né, em que ele aponta a seguinte questão. Ele fala que hoje, essa sociedade contemporânea que está aí, uma sociedade do consumo, né, ela criou um mecanismo de autodestruição, o qual ele chama de paixão autoconsumptiva, né? O que é essa paixão autoconsumptiva gerada por essa onda e por esse ciclo de consumo gerado também, né? Quer dizer, a tecnologia da informação tem um pouco de culpa nesse processo aí. É a paixão que me consome. Ou seja, eu estou triste,
eu preciso comprar, né? Então eu vou no shopping, compro roupa, compro calçados, compro, enfim, uma série de coisas e me sinto mais feliz. Quer dizer, esse é o nosso comportamento moral tecnológico. Podemos dar esse nome para ele? Eu posso falar que houve uma transformação moral, sim. Eu não sei, não saberia te apontar, e talvez poucos poderiam te apontar, né? Quais são de fato hoje, né? Ou qual é de fato hoje essa transformação de maneira pontual. O que a gente consegue perceber, é que nós estamos em transformação, tá? Somos mais consumistas. E veja bem, hoje você compra um notebook, né? Né? A um preço que há 4, 5 anos atrás você não conseguia comprar, né? Verdade. Então veja bem, existe aí um fluxo de compra e de consumo desses equipamentos, né? Que faz com que o meu comportamento também mude, né? Mude bastante. Não é isso? Sobre isso, professor, até fechando a nossa entrevista, mas ainda discutindo um assunto, a gente gosta de consumir. É claro que a gente vê isso nas pessoas hoje. Elas querem consumir e, se possível, não ter limites para isso. Sim. E aí tem uma questão bem polêmica, que é a questão da pirataria. A pirataria, ela é bem presente hoje. E como o senhor vê essa questão da pirataria hoje? Olha, Marcelo, eu vejo que a pirataria ela tem dois lados muito bem aí, né, claros, né, muito bem fortes. O primeiro lado é que existe uma indústria, né, que é criminosa, que, enfim, copia e vende isso, né, como a um preço mais em conta, porque não paga seus impostos, enfim. Então você cria um grande problema, né? Por exemplo, existem artistas, né, cantores, bandas de rock, enfim, que vivem, né, da venda desses seus produtos, que são os CDs. Quando você prevê a pirataria, automaticamente você está desviando esse dinheiro para um outro grupo, né? A diferença moral e ética entre se piratear um software e roubar um banco, por exemplo? Olha, aí é que está, né? Como é que esses valores foram construídos, né? Como que esses valores foram construídos? A princípio, né? Alguns ou muitas pessoas que pirateiam ou que vivem da pirataria já nasceram nesse meio, né? Já nasceram nesse meio. E muitas vezes não têm a consciência, né, da implicação do fenômeno, né? Do piratear. Então é muito comum, né? O cidadão falar, olha, eu compro pirataria porque é mais barato. Não é isso? Mas, por outro lado, a gente precisa pensar também o seguinte, que nós precisamos de políticas, né? De políticas que minimizem, né? E que, de fato, abaixem esses preços, né? Digamos assim, esses materiais de consumo, né? Que estão relacionados ao software, né? Aos CDs de música, aos filmes, etc. Então, nós temos aí hoje um grande conflito moral, digamos assim, ético, né? Que é como resolver essa questão hoje. Eu acho que a filosofia entra com esse aspecto, né? Agora, voltando à ideia da ética e da moral. Como eu posso hoje refletir sobre essa ação da pirataria e quais são as implicações desse fenômeno? O direito, por exemplo, vai dar algumas contribuições para a gente, né? No caso das punições para esse tipo de ação, mas também a sociedade precisa pensar qual o motivo e por que esse fenômeno do consumo existe, né? É certo, professor. Muito obrigado pela sua participação. A gente já terminando nossa entrevista por aqui. E, professor, dê uma última palavra final para os alunos aí. Bom, gente, eu queria agradecer a oportunidade de estar com vocês e queria falar que esse assunto da ética e da moral é um assunto polêmico e poderíamos até falar um pouquinho mais sobre eles. E eu indico, né, que vocês procurem, a partir desse momento, fazendo algumas leituras, né, de alguns livros e de alguns textos e tentar relacionar um pouquinho disso que o Marcelo apontou para a gente, né, entre a ética, a moral e como essas novas tecnologias, então, podem, de certa forma, influenciar na nossa, e agora vamos falar coletivamente, ação moral. Tá certo, professor. Muito obrigado novamente. Eu que agradeço. Ficamos por aqui e até mais, pessoal. Então, olha só. Mais uma entrevista finalizada, consegui terminar com sucesso. Fiquei até feliz de me ver lá. Professora, moral, ética, sociedade atual, quantos assuntos foram abordados agora? É pena a questão do tempo, Pequeno, né, Marcelo? né? O tempo pequeno das nossas aulas, a gente teve que limitar uma pessoa como o professor George, que conhece tanto, Verdade. que de maneira tão brilhante, acho que tranquila, trabalhou a questão da diferença entre ética e moral.
discutiu, é claro que não profundamente, porque não dava tempo, a questão da pirataria, mas eu acredito que ter uma visão diferente de um sociólogo, que sou eu, de você que é da área, quer dizer, ver a opinião de um filósofo é extremamente interessante. Eu até coloquei no fórum que algumas pessoas estavam discutindo sobre pirataria, e eu falei que eu fiquei muito admirada e, assim, grata, e fiquei agradecida e feliz, porque as pessoas estavam se respeitando no fórum. São opiniões diversas, são pessoas que... Olha, nós temos alunos no Brasil inteiro. No Brasil todo. Então, observa, diferentes religiões, diferentes ideologias, diferentes classes sociais. Então, é muito importante quando a gente vê as pessoas discutindo essas questões, se posicionando, porque se posicionar é importante, mas, por outro lado, respeitando o outro. Então, eu acho que essa entrevista foi muito boa, porque clareou várias coisas que talvez eu e você não dessemos conta de clarear tão bem. Verdade. Né? Gostei desse assunto em relação à moral, porque a moral tem a ver com nossos costumes, muitas vezes nascemos com ele. E já a ética é a discussão sobre isso. A ciência que trabalha. Não a ciência, mas o pensar sobre isso, né? O pensar de uma maneira mais arrumada, organizada, né? Isso aí é muito interessante ver. Bom, com isso nós trabalhamos um dos objetivos da nossa aula, que foi essa diferença aí entre ética e moral, discutir ética e política na sociedade da informação. Bom, nós vamos agora passar para um outro ponto relevante da nossa aula. Eu gostaria que você colocasse para a gente o slide, Marcelo, que é a questão das limitações ao acesso. Bom, desde o início da civilização, o acesso às novidades não se dá de forma homogênea. Bom, se nós fizéssemos um retrospecto da evolução da humanidade, nós veríamos que desde o início a informação, o conhecimento sempre ficou restrito a uma pequena parcela da população. Quando nós estudamos a antiguidade ou a Idade Média, o início da Idade Moderna, nós sempre observamos que o conhecimento era algo dado a poucos. Por exemplo, no Egito Antigo, os escribas é que sabiam escrever. Da mesma forma, quando a gente vê os hebreus, os gregos, os romanos, durante a Idade Média, por exemplo, todo o conhecimento nas mãos da igreja, que era uma minoria. E hoje a gente vê que o conhecimento está sendo produzido numa velocidade espantosa. A gente às vezes pensa assim, nossa, eu tenho muito conhecimento sobre certo assunto. Quando eu vejo, eu não sei praticamente nada. As inovações se dão a cada minuto. E a gente imagina, olha a quantidade de pessoas que não têm acesso a essas tecnologias da informação, não têm acesso ao conhecimento, não têm acesso à internet. Isso é um problema muito sério. É uma questão que nós devemos discutir e que nós veremos ao longo da nossa aula que essa questão do acesso, ela perpassa por diversos pontos. Então, nós vamos discutir, por exemplo, o acesso é importante para as pessoas que são portadoras de necessidades especiais, é importante para as pessoas das classes menos favorecidas. Então, essa questão do acesso é algo que nós precisamos discutir e nós veremos também ao longo da aula algumas ações que são feitas, no caso do Brasil, para minimizar essa situação, ou seja, resolver, de certa forma, esse assunto, Marcelo. Verdade, professora. Vocês, alunos, futuros profissionais da informática, e por que já não dizer, né, profissionais do agora, porque a partir do momento que você aprende algum conhecimento, você o tem, o retém, você está nessa área já emparelhado com um profissional, pronto para discutir esse assunto. Então você pense que você não vai simplesmente estar numa sala desenvolvendo o seu aplicativo, entregando para o chefe e no final do mês recebendo o salário. A ideia principal, principalmente com a filosofia da Unitis de inclusão digital, onde muitas pessoas que não tinham acesso à educação agora têm, por exemplo, muitas pessoas, você aluno que está nos assistindo de um lugar bem distante, que se não fosse esse método de ensino, talvez você não estivesse fazendo uma faculdade agora. Muitos de vocês não vão simplesmente para um escritório desenvolver
aplicações. Vocês vão, às vezes, para um laboratório de informática. A prefeitura vai lançar um quiosque de informática que você, às vezes, tem que ir para lá. Ao invés de desenvolver aplicativos, você vai ajudar crianças a serem incluídas digitalmente. Já pensou nisso? Porque você vai ser um profissional da informação. O profissional da informação não é somente em que desenvolve software. Hoje ele tem que ser muito mais humano do que a gente imagina. Ele não tem que ter simplesmente um pensamento lógico-matemático. Porque a pessoa que tem um pensamento lógico-matemático, ele é um ótimo desenvolvedor de software. Ele é uma pessoa que faz aplicativos, uma pessoa que tem muita desinibição e consegue ter a criatividade para atingir os objetivos, desenvolver o algoritmo corretamente. Mas às vezes tem problemas na hora de se relacionar com as pessoas. A cabeça raciocina muito logicamente e aí esquece aquela parte humana. Eu acredito que com o passar dos anos, o Brasil está desenvolvendo, a EAD está aí, mais e mais profissionais de informática vão ser jogados no mercado. Eu acredito que não somente as salas de computação, as software houses, as casas de software vão se encher. Eu acho que também os quiosques vão ser criados, laboratórios de informática públicos vão ser criados. Você, que é um profissional, de repente não vai encontrar aquele emprego que você estava pensando. De repente você vai ser um responsável para aumentar a inclusão digital no Brasil. E eu acredito que isso vai acontecer e já está acontecendo. Então pense nisso, pense nos excluídos digitais também. Para continuar com isso, a gente vai dar uma olhada aqui nesse slide, que fala sobre isso, os incluídos digitalmente e os excluídos da sociedade em rede. As limitações ao acesso sobre uma frase. O apartheid digital está presente tanto em países ricos como pobres. Apartheid foi um movimento aí de segregação muito sério, né? Lembra de Nelson Mandela, né? A gente fez esse trocadilho porque a gente chama apartheid digital. Existe uma segregação, ou seja, um grupo de excluídos e um grupo de incluídos. Só que agora é um apartheid digital. O apartheid digital, professor, envolve pessoas que têm acesso à inclusão digital e pessoas que não têm acesso, são os excluídos. Você tem algo a acrescentar? Gostaria de fazer um comentário, sim, Marcelo. Quando a gente ouve essa expressão apartheid, às vezes a gente fala muito de negros, né? Que a expressão vem daí, a divisão de separação de negros e brancos. Mas quando a gente fala de apartheid digital, o interessante é nós observarmos, olha, hoje, em países ricos, nós vamos encontrar pessoas que não têm acesso a esses conhecimentos. Vamos encontrar também pessoas que, às vezes, têm o acesso, mas não entendem como funcionam. Como funcionam esses aparelhos, como a internet funciona, como é que as coisas são colocadas ali. Vocês já observaram que a gente vai ali, acessa, mas nós não temos conhecimento. Não é que a gente tenha que ter conhecimento de como tudo funciona. A questão não é essa. O que é interessante é que as pessoas saibam como que essa sociedade, como que esse conhecimento está sendo construído. Então, se nós observarmos quantas pessoas não têm noção de como estão ocorrendo as transformações, como que esse conhecimento está sendo produzido, de onde que isso vem. Então, a pessoa fica segregada, ela fica separada. Imagina alguém, por exemplo, vocês que fazem essa educação à distância. Alguns de vocês são inclusos digitalmente. Vocês entram, conversam com a gente no fórum, participam. Outras pessoas assistem às aulas, mas não têm acesso a isso. Eu já coloquei isso daqui em sala. Então, observa que a gente fica excluído. E quantas escolas, por exemplo, no Brasil, os alunos não têm acesso à internet para fazer pesquisa, não têm acesso a essa gama de informação que tem aí. Então, a gente observa que tanto no Brasil, quanto em vários outros países, sejam eles ricos ou pobres, nós vamos encontrar essa segregação. Eu tenho até uma amiga que diz assim, é horrível ser analfabete. Ou seja, é muito ruim ser analfabeto. E é pior ainda ser analfabeto no sentido de não conhecer essas tecnologias, de não saber como elas funcionam e de não ter acesso a elas. Quer dizer, ser um analfabeto, que é um termo que ela fala que nem existe aí, mas ou seja, você fica fora de toda essa cibercultura que tem aí, né? Fica mesmo. Eu ia dizer isso, professora. Se você encontra uma pessoa analfabeta hoje,
a pessoa tem vergonha de dizer, né? Poxa, eu sou analfabeto, fica com vergonha. A gente se dá até ao luxo de não encontrar muitas pessoas assim, embora existam muitas pessoas assim. Mas no meio urbano onde a gente vive, a gente geralmente encontra pessoas que todo mundo sabe ler tranquilo. Agora, quando a gente vê um testemunho de alguém que não sabia ler e aprendeu, a gente fica emocionado, a gente tem vontade até de ajudar e alguns o fazem. Antigamente era horrível quando você tinha que pôr o dedão para dizer, eu sou isso aqui, ó. Eu não dou conta de colocar meu nome. Agora, hoje, quando eu não tenho acesso a essas tecnologias, a todas as informações aí. O paralelo que eu faço é por aí. Uma pessoa analfabeta, que passa a ser alfabetizada, ela fala, um mundo novo se abriu para mim. Eu consigo ler todas as placas, todas as faixas, os livros. Agora eu posso ler e entender tudo. Parecia que eu estava cega. A mesma coisa na informática. A internet está aí, a informação trafega a uma velocidade espantosa, informações estão por todos os lados e a pessoa não sabe acessar, não sabe entrar, não sabe o que é, não conhece uma máquina aí, da informática, um computador. Mas quando ela conhece, ela acaba, nossa, que mundo diferente. Que mundo é esse? O interessante é que às vezes as pessoas têm a mesma classe social, só que um sabe e o outro não sabe. Tá? O que não sabe até não se envergonha muito, mas vai chegar um momento, e já está chegando, em que a pessoa perde bastante. E ocorre dela ficar até constrangida mesmo. Hoje já existem as pessoas constrangidas mesmo, achavam que nunca iam ficar. Não, a minha época não é do computador. Aí de repente viu que a vida dele continuou e tem que aprender. Então a pessoa tem esse desafio pela frente e acabam que duas pessoas de um mesmo nível social acabam tendo diferenças nessa área. Até com relação a níveis intelectuais. Por exemplo, quantas pessoas da minha geração, por exemplo, que a gente reluta em trabalhar com o computador. Quantos professores estão em sala de aula há muito tempo, mas quando falaram que você precisa fazer isso, você precisa preparar uma aula, você precisa usar, por exemplo, um data show, a pessoa fica parada e fala, nossa, mas isso não é para mim. Não é que são todos os professores, mas muitos professores, principalmente as pessoas mais velhas, têm essa dificuldade e elas se sentem, sabe, excluídas. E sobre essa exclusão a gente tem um VT. Vamos ver um VT sobre exclusão digital. Ele é rapidinho, 3 minutos. Depois a gente volta aí com vocês. Daniel Augusto, 11 anos, família de classe média. A desenvoltura dele com a informática chama a atenção. Quando o pai precisa de um trabalho mais elaborado, é ele quem resolve o problema. Ele precisava de alguns filmes editados que não ia dar muito tempo para ele poder dar aula. Daí ele pediu para eu ajudar ele. Daí eu sabia isso, fazer já faz um bom tempo, meu pai já sabia disso. Então eu já sabia que eu sabia fazer isso, vamos dizer que eu era bem na coisa, assim, de mexer no computador. Para o Daniel, computador e a internet são familiares desde a infância, mas essa não é a regra. Segundo o Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2/3 dos brasileiros nunca acessaram a rede mundial de computadores. São os excluídos digitais. O fenômeno da exclusão digital é decorrência da exclusão social, mais grave no Norte e Nordeste. Para mudar esse quadro, projetos de inclusão digital estão sendo implantados. O Palmas Virtual é um deles. Nos telecentros, qualquer pessoa pode usar os computadores. Os usuários fazem filas. Os atendimentos precisam ser agendados. Sempre cheio, todos os horários. Final de semana também, feriado. Inclusive, quando não abre, o pessoal reclama, né? Se tiver um feriado prolongado, a gente trabalha no feriado. Geralmente sábado e domingo, você vier aqui, o acesso até às 18 horas, está funcionando Palmas Virtual. Sempre cheio. Outra iniciativa interessante é este ponto de acesso, instalado numa biblioteca pública de Palmas, capital do Tocantins. O projeto Ponto Comunidade é uma parceria do Instituto Embratel com governos estaduais e municipais. Nem todas as pessoas têm condições de acessar a internet, né? Eu, por exemplo, não tenho condição de ficar acessando a internet rotineiramente, todo dia. Então, para poder entrar no e-mail, para poder ver um jornal na internet, é importante ter um acesso. Você fica mais
conectada ao mundo. Se você não tem computador em casa, nem tempo ou paciência para esperar num local de acesso público, a opção que resta são as LAN houses. Segundo uma empresa especializada, nos 3 primeiros meses de 2007, 30% das pessoas que acessaram a internet tiveram que pagar pelo serviço, como estão fazendo essas pessoas agora. Não é verdade, seu José? É verdade. Quem não tem computador tem que vir das LAN houses, tem que acessar o jogo, pesquisa, entrar na internet, fazer compras. O que o senhor mais costuma acessar aí durante... É jogo, fazendo algum trabalho, isso aí que a gente costuma acessar nas LAN houses. Não pode ficar fora da informática da internet. Pode ficar fora da internet, senão fica desatualizado. Está explicado por que as LAN houses se multiplicam sem parar. Para se ter ideia, apenas nesta quadra de Palmas existem 5 em funcionamento. A inclusão digital não é somente uma questão ideológica. 80% dos candidatos a estágio sem conhecimentos de informática não conseguem a vaga. 70% dos serviços do governo federal são oferecidos pela internet. Os exemplos confirmam. Inclusão digital hoje em dia é, acima de tudo, uma questão de cidadania. Então, alunos, vocês viram aí a realidade da exclusão digital. Realidade triste, mas você também viu aí iniciativas para melhorar a situação, né, professora? Então, nós vemos que existe a exclusão. É claro que a sociedade como um todo percebe isso e ações começam a ser feitas no sentido de minimizar isso daí. Quem sabe um dia, eu não sei se isso seria possível, mas acabar com essa exclusão. Eu gostaria que você colocasse para a gente o próximo slide aí, que fala a respeito do livro verde da sociedade da informação. O que vem a ser isso? Esse livro verde, e no material impresso de vocês, nós temos um comentário sobre ele. Ele foi feito a partir do Ministério da Ciência e Tecnologia e foi um livro elaborado com a participação de mais de 300 pessoas, tanto do Brasil quanto do exterior. 150 dessas pessoas procuraram discutir, analisar como é que estava o Brasil com relação à inclusão digital, como que estava o acesso a esse meio de informação. E procurou-se, então, discutir quais seriam as melhores maneiras para que o Brasil caminhasse melhor no sentido de se desenvolver, tanto para que as pessoas tivessem acesso, quanto para que as indústrias e também o comércio, o país como um todo, se beneficiasse. Então, daí que se fez esse livro verde. A gente pode acessar a internet, entrar em contato com ele. Vocês verão que ele tem mais de 100 páginas. Foi algo construído no sentido de mapear como é que estava a situação do Brasil na época com relação a essa questão do acesso à informação. E também esses grupos foram colocando como melhorar essa situação e que atitudes poderiam ser tomadas. E foi-se colocada a necessidade de criar, como o Marcelo colocou, quiosques para que as pessoas tivessem acesso, que as escolas passassem também a ter computadores, que se fossem feitos cursos para que as pessoas conhecessem como é que funciona. Então, essas são somente algumas das ações que eu estou dando exemplo. Depois desse livro verde, foi publicado, se eu não me engano, em 2002, o que se chama de livro branco, que foi uma continuação a essa vontade de colocar o Brasil como um país de ponta, como um país que realmente quer avançar como sendo participante da sociedade da informação. Então, a gente observa que são as atitudes que estão iniciando. E cabe a todos nós, como nós falaremos na nossa aula, nos movimentarmos. É preciso que a sociedade se movimente para que todas as pessoas tenham acesso, e não só o acesso, porque que as pessoas tenham também a posse,
Porque como vocês viram aí, e nós temos um slide mostrando, que a inclusão digital deve promover não só o acesso, mas também o uso e a apropriação das TIC. Quando nós vimos o último VT, o apresentador ali colocou para a gente, entrevistando algumas pessoas, que estavam sentadas numa lan house. Observa que é muito bom ter a lan house, é muito bom você ter um lugar para acessar. Agora imagina as limitações disso. Eu já tive alunos, por exemplo, que faziam os trabalhos, digitavam os trabalhos na universidade, depois tinham que pagar no momento em que esse trabalho era impresso. E quando a gente fazia correções, porque a gente apresenta o trabalho dos professores, o professor faz correção e fala, por favor, você pode refazer? Quantos alunos viravam para mim e falavam assim, ô professora, vai ficar tão caro para mim, porque eu preciso pagar para imprimir novamente, porque a tinta é muito cara. E quantos tinham o computador, né, não é que faziam na escola, às vezes faziam em casa, mas não tinha a tinta para imprimir. Então a gente vê dificuldades. Quantas vezes eu falei para meus alunos, olha, podem fazer aí manualmente mesmo, sendo que para a gente que é professor, corrigir digitado é muito melhor, é muito mais tranquilo. Então, a gente vê que existe uma exclusão muito grande e é necessário que sejam feitas ações para que todos possam ter acesso a esses bens. Né, Marcelo? É verdade. Eu vi da faculdade onde eu me formei, teve uma turma que tomou uma iniciativa. Bom, não foi da faculdade que me formei, foi uma onde eu lecionei. Uma turma tomou uma iniciativa, colocou lá um slide de uma outra turma que tinha feito trabalhos sociais na área da informática. Eles eram pessoas que desenvolviam softwares, eram alunos da universidade, mas eles se reuniram e foram ajudar crianças. Com trabalhos, com atividades e uma música de fundo. Aquele vídeo me deixou tocado, porque são pessoas que tinham tudo para ficar nas suas casas, desenvolvendo, ou com teletrabalho, ou então ficar no seu serviço, fazendo o trabalho que lhes era cabível, mas eles saíram de lá e foram ajudar outras pessoas, ajudar crianças a se integrarem na sociedade. Inclusive, aquele livro que eu coloquei, Sair da Microsoft para Mudar o Mundo, foi uma pessoa também que, por iniciativa própria, criou vários centros de informática em vários países e assim conseguiu aumentar a inclusão digital nesses lugares. Então, é muito importante essas iniciativas, professores, que a gente vê que estão sendo tomadas. E, novamente, friso novamente, você que é aluno que está se formando, você faz parte de um grande exército que está se formando, de pessoas que vão ajudar a tirar esse Brasil da exclusão digital. Né? Pense mesmo como um guerreiro da informação. Em frente aqui, ó, educação e capacitação. A educação é o elemento-chave na construção de uma sociedade baseada na informação, no conhecimento e no aprendizado. Aí o nosso autor Takahashi e outros. A educação é o elemento-chave? Sempre foi o elemento-chave para o desenvolvimento de grandes nações. Você for ver exemplos de nações evoluídas, avançadas hoje, Japão, Estados Unidos, países da Europa, são pessoas, são nações que investiram em tecnologia, mas investiram em educação. Com a educação, você tira as pessoas da ignorância, dessa ignorância do fato de não saber das informações, e coloca elas num patamar de pesquisadores, de pessoas que vão atrás da informação, que buscam mais informações, que sabem que uma tecnologia é um patamar para a busca de novas tecnologias. As pessoas que trabalham com esse pensamento ajudam o seu país a crescer. Às vezes o nosso país toma medidas de conserto, né? Remediam muito. A gente vê os presídios, as questões que fazem a maneira de remediar a situação. Resolve o agora. Mas eu acredito que uma injeção maciça em educação, com 20 anos aí você tem uma geração que já começa a mudar. Foi assim que a Coreia do Sul até fez. Ela tinha um nível de alfabetização parecido com o do Brasil, pequeno, e em 50 anos, teve uma reportagem da revista Veja, mostra que o Brasil cresceu um pouquinho e ela jogou aí, saiu para um país aí de primeiro mundo, um país avançado nessa área. Então você vê aí como o investimento em tecnologia influencia, e o investimento em educação é o suporte para uma nação rica, uma nação que quer se desenvolver. Você é responsável por isso porque você é um profissional da informação. Faça a sua parte também, além de você se formar e ganhar o dinheiro para si, ajude outras pessoas a se incluírem digitalmente, no bom sentido sempre.
ok? Então é preciso, Marcelo, democratizar a informação. A democratização da informação é o objetivo que você deve alcançar. Assim como a energia elétrica, o oxigênio é natural, né? Mas vamos colocar a energia elétrica. Ela é bem democrática. Hoje a gente não vive sem energia elétrica. Imagine, nosso computador não ligaria, nós não assistiríamos filmes nas TVs, nem no cinema, ficaríamos aí desesperados, né? Não conseguimos mais viver sem ela, pense nisso. Antigamente não existia eletricidade, ela já existia, mas não foi descoberta, né? Depois que ela foi descoberta, ela se popularizou. A informática ocorre isso. A informação, a gente viu agora há pouco, que nunca foi novidade, as novidades chegavam aos poucos, para um povo aqui, para um povo ali, a minoria. Mas hoje, como cidadão cosmopolita, aquele que é um cidadão global do mundo, nós temos ideia do que acontece no mundo inteiro. E a informática e a informação, ela tem que se democratizar. Você é responsável por isso também. Antigamente se guardava informação, lembra? Eu não vou liberar esse código em COBOL aqui, porque eu aprendi ele com muito esforço, não vou liberar esse código em COBOL. Mas hoje você libera código em Java, código em C, código em Pascal, em qualquer linguagem você libera ele. E a gente tem que democratizar essa informação para todo o globo. É isso, professor. Então a gente vê que é necessário liberar para todo mundo. E com relação à educação, gostaria que você colocasse o próximo slide, que uma das grandes barreiras à inclusão digital por meio da educação é o baixo número de escolas com acesso à rede. Então, a gente nota que, como eu já coloquei para vocês, quantas escolas no Brasil não têm acesso à rede e quando tem, não dá para todas as pessoas, nem todo mundo, às vezes é uma sala com 30 alunos para um computador. Nós sabemos que isso daí dificulta e muito. E nós precisamos observar o seguinte, nós falamos que existem aquelas pessoas que estão inclusas digitalmente e aquelas que estão exclusas, né? São excluídas. E a gente imagina, o direito, como que fica o direito à informação? Pelo próximo slide, nós vemos que o direito à informação é tão importante quanto o direito ao trabalho, à saúde e à moradia. Bom, hoje se tem planos para a moradia, hoje se tem planos da educação para todos, há um empenho muito grande em que todos tenham acesso à escola. Então é necessário que nós nos conscientizemos de que o acesso à informação e que o acesso à internet, que o acesso a todas as tecnologias seja um bem que chegue a todos, que seja um direito. Então daí a gente já vê que hoje ser cidadão envolve muito mais do que ter onde morar, vestir, comer. Envolve também ter conhecimento, ter acesso a tudo que a humanidade produz. Dando sequência, nós vemos que se a gente está discutindo cidadania, se nós estamos discutindo o acesso a todas as informações, a gente vê que nós não podemos deixar de lado os portadores de necessidades especiais. Os portadores de necessidades especiais são pessoas com deficiências, deficiente visual, já tem espaço nos concursos. Você for ver o edital de concurso, geralmente tem lá a vaguinha para os deficientes. Quando você assiste uma aula ou algum conteúdo que tem algum deficiente, geralmente aparece aquela pessoa com linguagem de sinais, para que essa pessoa deficiente auditiva, possa também receber o conhecimento. Da mesma forma, você tem essa necessidade de se democratizar a informação para o sadio e para o deficiente. Existe uma escola justamente para pessoas com necessidades especiais. Existem programas, veja o slide. Esse é um programa, um exemplo de um software para pessoas com deficiências visuais. Então, você, desenvolvedor, pode fazer seu projeto de final de curso ou um projeto pós-curso para deficientes visuais também. Há mercado para isso? Há. E também uma atitude muito nobre que ajuda a incluir as pessoas digitalmente. Vamos em frente? Os serviços da população, G2C, eles têm possibilitado a inclusão digital, quando o governo proporciona o acesso
as tecnologias da informação e da comunicação para o cidadão. O governo, ele tem feito boas atitudes, desenvolve os sites deles, e se você for comparar os sites do governo brasileiro com os sites dos governos americanos, japoneses, você vai encontrar muito mais serviços G2C, Government to Citizen, governo para cidadão, do que nos outros países. O problema é o seguinte, nem todos os brasileiros, professora, têm acesso ao computador para clicar. Geralmente são da classe A e classe B. Classe C e D e pessoas excluídas não têm acesso a esses sites. Mas já é uma boa iniciativa. E a gente vê no próximo slide que há também movimentos sociais, ou seja, cidadãos se relacionando com outros cidadãos, ou seja, uma ocupação do ciberespaço por cidadãos em projetos coletivos e pessoais. Então a gente vê também a sociedade se movimentando. Verdade. A sociedade se movimenta. O movimento do software livre, inclusive vocês já devem ter visto ele nas aulas passadas, nas aulas dos outros professores. Falando sobre software livre, open source, várias licenças. É uma tentativa, até filosófica, porque o fundador desse movimento, ele é um programador e é um filósofo, é uma tentativa filosófica de se libertar o mundo. É até uma maneira de se libertar. Sobre software livre, que é uma maneira até de combater a pirataria, nós vamos ver um VT. Muito interessante. E a gente pode até estar finalizando essa aula, é um VT de 10 minutos. Mas a gente volta, mas né? depois a gente volta para dar um arremate final, ok? Com certeza. Olá pessoal, para dar uma aprofundada na nossa discussão sobre software livre e software proprietário, a gente convidou aqui o Evandro Santos de Almeida, que é engenheiro de rede aqui da Unitins. Boa noite, Evandro. Boa noite, professor. Boa noite, alunos. Para começar, conta pra gente as vantagens de se trabalhar com cada tipo de software, software livre e proprietário. Bom, ambos os softwares têm suas vantagens, né? Qual que é a vantagem, primeiramente, de se trabalhar com o software livre, né? Como o próprio nome já diz, software livre, né? É um sistema, os softwares, são programas produzidos, codificados, no qual todo o seu fonte, quer dizer, todas as linhas de comando feitas, são disponíveis a uma equipe de terceiros, né? Você na sua casa pode modificar esse código fonte, pode abrir e alterá-lo à vontade, certo? O que é a vantagem disso? Geralmente esses programas são free, né? Quer dizer, são grátis. Você não precisa pagar por eles. Você pode baixar, instalar na sua casa à vontade e executá-lo da forma que você quiser. Pode modificar esses softwares, podem ser modificados de acordo com a sua necessidade. Eu posso ter baixado um programa que faz um cadastro de umas pessoas, por exemplo. E lá não tem uma informação sobre o telefone dessa pessoa. Eu posso facilmente ir lá e colocar essa informação lá dentro e o programa passar a me atender da forma que eu quero. É uma vantagem. A principal dela mesmo é o quê? É o valor. É você estar livre de ter que pagar licenças por isso. Você pode baixar esse programa na internet e utilizá-lo da forma que você quiser. Você pode passar a um amigo, passar a um colega, instalar na sua casa da forma que você quiser. Ele é protegido por uma licença de uso público geral, que a gente chama de GPL. Então, todos que começam a desenvolver em cima dessa licença, assinam um termo de compromisso que você vai estar disponibilizando também sem custo esse desenvolvimento que você fez, essa alteração que você realizou. Você pode baixar um programa, faz melhorias neles e repassa à comunidade novamente, de desenvolvedores, essas alterações que você fez. E vai ser disponibilizado, seu nome inclusive vai estar na lista lá dos colaboradores desse software. Então, isso faz com que cresça bastante, né? Muitas empresas têm partido para esse lado. Por quê? Como já dizemos, é livre de licenciamento. Você não precisa pagar para instalar um sistema operacional. Os programas desenvolvidos para a sua empresa, criados nesse software livre, também são livres de licença. Então você não tem que pagar também por um servidor web server ou um servidor de banco de dados. Existem bancos de dados, como o caso do Postgre, que é compatível, né, em termos de performance com um MySQL Server da vida, um Oracle, né, que são os melhores bancos de dados que existem hoje no mercado e são proprietários. Então, ele se iguala a ele, não talvez em níveis de aplicações para uso, para gerenciamento, mas em termos de armazenamento e de trabalhar e aguentar muitos registros, suportar bastante registros, a carga de programas, ele é perfeitamente viável. Então, isso torna o quê? Muito mais atrativo hoje para as empresas, dependendo do tamanho do negócio e da velocidade com que ela quer desenvolver seus projetos, a adoção de software livre. Como o governo tem incentivado bastante projetos nessa área, vários órgãos do governo já estão trocando a sua plataforma proprietária para plataformas livres. Agora, qual a desvantagem
com relação ao software livre que os softwares proprietários ganham em cima disso. Profissionais, principalmente. É muito complicado você achar um profissional bom nessa área de software livre, tanto desenvolvimento como administração de infraestrutura. Requer que um profissional seja bastante treinado, né, que ele conheça bastante do que está mexendo, e hoje em dia esse profissional é complicado de se achar no mercado. Mas me conta uma coisa, esse profissional, dentro de uma empresa contratada para fazer um software, logicamente proprietário, ele não é compensado pelo número de pessoas que podem trabalhar em cima de um software livre? Porque é um software livre, qualquer pessoa poder alterar, melhorar, evoluir esse projeto. Essa falta de profissionais não é compensada pelo número de pessoas que trabalham ali? Pode ser que sim, mas para a visão da empresa, apesar de existir esses softwares livres que ela pode já reutilizar, cerca de 85% delas preferem ainda o quê? Criar seu próprio software de gerenciamento administrativo, né? O seu próprio sistema de informação. Então isso faz com que ela necessite contratar, trazer para dentro dela profissionais que vão trabalhar exclusivamente para o desenvolvimento de um software para ela. Aí entra a questão, apesar de ser desenvolvido com base em tecnologia software livre, não é um software gratuito, é um sistema proprietário da empresa, certo? Então ela vai utilizar um software exclusivo dela. E para isso ela precisa o quê? De profissionais tanto na área de infraestrutura, para configurar servidores, redes, segurança, e precisa também dos profissionais que vão trabalhar na parte de aplicação, que são a codificação, que vai gerar as telas, as informações onde você armazena no banco de dados. Então existem esses dois lados daí. E onde o software proprietário já se sobressai bastante nesse ponto. Por quê? Porque não necessita de profissionais tão especializados nessa área para estar operando seus programas. Por quê? Porque eles contam com suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana. A maioria das ferramentas já são muito mais fáceis de usar, né? São mais rápidas. Você quer montar uma tela, você simplesmente arrasta aqui os componentes e está ali sua tela montada. Então, ela sobressai muito nesse ponto de produtividade. Tá. A tecnologia digital, de certa forma, ampliou um problema que sempre existiu, que é o da pirataria. Os arquivos agora, os arquivos de som, arquivos de vídeo, os códigos fontes também, são muito fáceis de serem o quê? Disponibilizados, de serem baixados pela internet aí. A propriedade intelectual, ela está ameaçada dentro da área dos softwares? E já engata aí uma segunda pergunta também. Qual seria um caminho legal, assim, a lei tem que ser flexibilizada para se adequar à nova realidade, ou a realidade dos softwares tem que sofrer a mesma intervenção da lei que existe hoje? Não tem que ter uma mediação aí, porque a pirataria é um problema que existe e que não parece ter controle, pela forma que a gente vê. Um caso recente foi o do livro do Roberto Carlos, que foi proibido a venda, mas está rodando em arquivos PDF e a internet inteira aí. As leis têm que se adequar à nova realidade ou tem que ser o contrário? Eu acho que, na verdade, deve haver um balanço aí, entre ambas as partes, né? Porque a gente tende muito a só crescer em termos de tecnologia e acaba se fugindo um pouco do que é possível ser controlado. Então, assim, em termos de software livre, a propriedade intelectual é muito complicado de você estabelecer, né? Você cobrar por alguma coisa que você fez, porque o próprio intuito, o próprio nascimento desse software livre impede que isso seja feito. Já para os softwares proprietários, a pirataria cresceu por conta disso, porque, como eu disse, a maioria dos usuários são acostumados àquela facilidade que os softwares proprietários já trazem. Aquela facilidade de você transformar um arquivo em formato de um vídeo para outro, que é hoje onde muitos programas estão sendo craqueados, ou no caso da Microsoft, que sofre hoje a maior caso de pirataria em cima da Microsoft, por utilizarem versões de Windows que não são pagas, né, são usados o que a gente chama de cracks, para quebrar a chave de licenciamento desses programas, e são eles que mais sofrem hoje em dia esse tipo de problema, né, de pirataria. E isso é uma crescente muito grande, que na verdade só cresce para o lado do proprietário, né, porque, como eu disse, o software livre ele é aberto, então você não tem que ficar pagando por uma licença, né. Então, mas hoje o que aconteceu? Com esse advento do software livre, com esse crescimento que ele está tendo, então já existem muitas aplicações que vêm para atender o usuário final. Antigamente, eu falo antigamente, 3, 5 anos atrás, não é tão antigamente assim, mas não existiam programas que dessem suporte ao usuário final. Eu, na minha casa, querer editar uma imagem, acessar a internet tão facilmente. Ainda eram softwares difíceis de serem utilizados. Hoje em dia não. Hoje já temos software que você coloca um pendrive, né, no seu computador
ele já monta automático para você. Antigamente não fazia isso, nas primeiras versões. Então, a tendência é do que o software livre se aproximar mais do uso de usuário final, não ficar restrito àquele grupo pequeno de profissionais. Você falou uma coisa interessante aí, que há muito tempo atrás na internet, é muito pouco tempo, na verdade. No futuro próximo, assim, nos próximos 5, 10, 15 anos, será que os desenvolvedores de software livre, essas pessoas que não são tão profissionais quanto os que são contratados pelas grandes empresas, vão ser capazes de criar softwares equiparáveis em qualidade e que possam ameaçar, de certa forma, essas grandes empresas? Olha, eu creio que sim. Por quê? Porque o software livre, ele traz uma vantagem muito grande em cima do software proprietário, que é a difusão do conhecimento. Você pode participar de projetos de software livre que são compartilhados por pessoas do mundo inteiro. Então, aquele projeto vai receber qualidade, vai receber troca de informações de vários desenvolvedores de todo mundo. Então, o seu nível de conhecimento vai estar aumentando muito, consideravelmente. Hoje nós já temos projetos de software livre, como o OpenOffice. É um projeto de uma suíte Office, semelhante ao Microsoft Word, Excel, essa suíte completa do Office, no qual você pode participar de várias formas, tanto codificando, você pode participar traduzindo texto, traduzindo janelas de mensagens. Então, ele recebe uma gama de atualizações muito maior do que, às vezes, você espera de um software proprietário e receba. Por quê? Porque você tem uma colaboração enorme de pessoas. Então, se um novo meio de fazer algo é descoberto, rapidamente ele é difundido, por causa dessa facilidade de ter o software livre aberto. Isso faz com que as empresas proprietárias, produtores de software proprietários, elas tendam, né, a lançar projetos parecidos, semelhantes. A própria Microsoft já está abrindo códigos-fontes de programas dela. Não significa que seja livre, não seja pago, né, que vai ser gratuito, mas já é um código aberto. Ela liberou o código-fonte para ser estudado. Então, esse movimento crescente do software livre está forçando, né, de certa forma, as empresas produtoras de softwares proprietários a também estarem entrando nesse meio, se adaptando a esse crescimento, a essa modificação. Ótimo. Professor Wanderson, muito obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente. E a gente volta aí do estúdio para mais um restinho de aula, pessoal. O professor aí, bom demais, né? Coisa boa. Que bom que a gente chegou aqui no fim dessa caminhada. Espero que você tenha gostado de caminhar com a gente. E lembre-se, é só uma porta para um caminho muito abrangente. A prova vai vir aí, né? Estudem a apostila, estudem questionários dos testes eletrônicos que estão no AVA. Façam esse estudo que, com certeza, vocês terão sucesso. Não é, professora? Inclusive, alguns pediram que nós fizéssemos revisão, mas nós gostaríamos de esclarecer que a gente tem conteúdos a serem trabalhados e que nós precisamos cumprir o que está colocado no plano de curso. Mas a gente pode arrumar maneiras para estudar. Eu vejo que muitos não têm muito tempo, precisam de facilidades, mas infelizmente a gente precisa, se a gente optou por isso, estudar, nós devemos estudar. E nós gostaríamos muito de evidenciar a atitude de um colega de vocês, o Moacir. Tá vendo, Moacir? Parabéns. Que elaborou algumas questões, colocou lá no fórum, achei muito legal, no sentido de ajudar os colegas. Então, educação à distância tem essa facilidade. O fórum é um lugar maravilhoso. Então, cabe a nós, alunos, aprendermos a usar essa ferramenta muito poderosa. E parabéns ao Moacir que usou com êxito. Isso. Então, nós gostaríamos muito de agradecer a vocês que tiveram a paciência conosco, né, Marcelo, que nos prestigiaram. Quantas pessoas entraram nos fóruns para dizer a respeito das aulas, falar que estavam contentes, que estavam satisfeitos. Esse é um salário que eu chamo de salário do estímulo. Ou seja, você não recebe monetariamente para ele, mas isso daí te impulsiona e te dá vontade de caminhar cada vez mais. Isso aí. Né, Marcelo? Então, boa prova, né? E até uma próxima oportunidade, tá bom? Até mais. Abraço. Um abraço.